Então, vamos dar início à nossa aula e hoje, novamente, nós temos a presença da Mavi, né? Nossa convidada mais muito obrigado, Mavi, de coração, Que é um tá? prazer meu, já disse, repito. E, É uma alegria grande. Obrigada pelo convite. e nesse tema de hoje que você domina muito e tem muito a contribuir conosco aqui para falar sobre energia feminina, né? Então, Espero que sim. em Essa é a minha respeito, especialização em Ayurveda, né? Ayurveda para mulheres. E é sim, o que eu vou fazer um estágio agora lá na Índia, é justamente na área de Ayurveda para mulheres, né? No maior hospital de Ayurveda lá da Índia. E vai ser nessa área. sim. Ginecologia, obstetrícia, pediatria. Ah, legal, legal, legal. E vai trazer muita coisa boa para a gente, né? No final de Com outubro, certeza. tá de volta. Final de outubro eu estou aqui, podendo fazer, compartilhar tudo que a gente aprender por lá. Tá bem. Pessoal, depois eu vou lançar uma enquete para saber quem já é acupunturista, né? O Francisco falou que terminou já. A Marta é de uma turma já há mais de 10 anos. Tem gente que terminou agora o curso, como a Jacira falou. E aí a nossa proposta é estar trazendo mais palestras como essas, cursos, aulas, né? E de uma maneira que todo mundo possa participar. Então a gente quer saber quem está iniciando nas terapias, quem que é só para se tratar, tá? Então, daqui a pouco, quando terminar a aula, a gente lança uma enquete, tá? Ok? Então, vamos começar aqui a compartilhar a nossa aula, né? Vou passar, tornar aqui a Mavi. Mavi, eu já te compartilhei como anfitriã e acaba que eu tenho que me liberar agora. Aí tu perde, né, os... É, Ai, vamos lá. Vamos ver se tu consegue aí. tá bem. Então, vamos dando início, né? Hoje vai ser o foco sobre o equilíbrio na saúde da mulher. E nisso nós vamos ter a, a prática de entender um pouco como a mulher se diferencia do homem em relação à sua prática energética, circulação energética. E para isso a gente tem que entender como é que isso funciona, né? Então a nossa ideia vai ser, vocês conseguem ver o slide completo? Ok. Uhum. Sim? Ok, então vamos dando início, né? Hoje a nossa aula vai ser sobre o equilíbrio energético na saúde da mulher, na mulher, no desenvolvimento da mulher, na gestação. A gente vai falar um pouco, né? Mas até para mulheres que não querem, não desejam ter filhos. Mas é interessante a mulher entender que ela é muito mais do que só um corpo em relação a sexo masculino ou feminino. Ela faz parte de um plano maior, né? E que entre os planos maiores que vem para ela essa de ser a responsável por perpetuar nossa espécie, por carregar essa responsabilidade que é uma dádiva divina, né? Então, eu vou até já começar a deixar a palavra com a Mavi, já que ela é nossa convidada. Então, primeiras mulheres, Mavi, pode compartilhar a sua visão ayurvédica um pouco com a gente, né? Eu sei que é muita coisa, mas dá para compartilhar um pouco do que a gente possa estar colocando na nossa prática do dia a dia, tá? Então, muito bem-vinda, Mavi, nessa noite de quinta-feira, né? Nessa nossa terceira aula, que vai ficar gravada, né, por uma semana, e aí espero que as pessoas aproveitem e curtam o máximo. Já estou com Então meu vamos papel e lá. caneta aqui do lado. Então vamos. Bom, vamos iniciar então esse papo sobre a visão do Ayurveda, né, nessa questão energética. A mulher na visão do Ayurveda, né? Então, a mulher tem essa visão desse ser, né, dessa mulher
sempre como tudo na natureza, mas ela é um ser único, né? Especial e imutável. Então, é mais do que qualquer outro ser, né? Mais do que tudo, ela tem essa mutabilidade, essa mudança constante diante dos ciclos, diante de todas as emoções, diante de todos os acontecimentos da vida. A mulher é a que mais se impacta, né? E é a que mais se adapta também, diante dessas mudanças e diante dessas necessidades. Então, deve ser cuidada por métodos de prevenção e tratamento baseado em produtos naturais, orgânicos, alimentos, ervas. Então, essa é a visão do Ayurveda, né? Trazer a natureza, que é esse ser que a mulher é também, compõe toda essa natureza. E mais do que ninguém, como diz o Alexandre, ela tem essa dádiva divina de procriar, ou seja, de trazer à vida outros seres para poder a gente trazer essa natureza cada vez mais fértil, né? Então, a visão da fertilidade está muito ligada à mulher por essa razão. Mas a gente precisa dessa fertilidade em tudo, né? Então, para o Ayurveda, a mulher é um ser plenamente fértil, né? Muito em todos os sentidos e precisa desse cuidado, a atenção e o autocuidado deve ser muito trabalhado pelas mulheres por conta dessa demanda muito grande durante a vida, né? Por todo o seu desenvolvimento, por todas as necessidades que recaem em cima da mulher. Então, o equilíbrio da mulher significa o equilíbrio de todo um ecossistema, basicamente isso, né? O equilíbrio da mãe é o equilíbrio dos filhos, o equilíbrio da mulher é o equilíbrio do lar, né? O equilíbrio de uma mulher traz todo uma benesse para todo o ambiente, né? E o contrário também. Então, o cuidado com o organismo da mulher segue a lógica ayurvédica, ou seja, segue a análise dos doshas e dos seus desequilíbrios, né? O Ayurveda, essa ciência milenar indiana, né, que trata de forma tão ampla da vida, ela aborda uma gama de 8 áreas que pode ter desde a cirurgia até a pediatria, psiquiatria, né? Tem 8 áreas que a gente trabalha, né? Obstetrícia, pediatria e ginecologia é que é uma área só. E isso é uma das coisas que eu acho mais bonito dentro do Ayurveda, né? Porque aquele médico, aquele terapeuta, ele tem como objeto de estudo, ou seja, como análise de estudo, a mulher em seus vários aspectos, ou seja, a mulher, antes de tudo, a mulher grávida, a mulher gestante e a mulher mãe. Então, mais do que ninguém, por exemplo, ele vai saber cuidar do filho, porque ele sabe já toda a história daquela mulher, né? Sabe de todos os nuances, todas as necessidades, todas as nuances e necessidades que aquela mulher precisou em termos de tratamento e equilíbrio. Então, ele vai saber da onde aquele fruto veio e exatamente vai trazer um tratamento mais adequado. Então, a ginecologia, como eu falei, junto com a obstetrícia, chama-se de Striroga, né? Que é o conhecimento que envolve a mulher e a natureza. Stri, né? Olha que bonito que é, né? O sânscrito é aquela que é respeitada. Então, ela tem realmente esse sentido de a mulher é aquela realmente que traz respeito, que traz equilíbrio, que traz benesses, né? Então, a saúde feminina dentro do Ayurveda, a gente diz que está ligada a essas duas áreas, né? A Strita Yoga e a Prasuti Tantra, que corresponde à obstetrícia, né? Que é a parte da gestação. Aqui é a parte da ginecologia e essa parte também da obstetrícia e pediatria, né? E aí eu falo rapidamente aqui, só para mostrar para vocês a visão, né, esse conjunto integrado dos órgãos femininos, né, desse aparelho, desse sistema reprodutivo, e se classifica esse sistema reprodutivo como um órgão Vata. Vocês viram nesse primeiro dia, no nosso primeiro encontro, né, que existem doshas, que são constituições de acordo com os elementos da natureza. Relembrando que um vata é aquele dosha que
tem os elementos mais leves, né? Que remete ao movimento, que remete a, a todas as funções que geram movimento. Então, vata é o ar e o éter, ou seja, o ar e o espaço. Então, o que que a gente observa nessa figura? Existe aqui a bexiga, ou seja, tem espaço, né? Existe um movimento também. Aqui o útero, existe um espaço e um movimento. E existe aqui o colo, né? O reto, né? Então, existe aqui e aqui o canal vaginal. Então, existem muitos espaços, e isso por essa razão, né? Nesses espaços há muito ar e éter. Então, a gente classifica esse órgão como órgão vata. E por isso a gente observem que merece assim, toda a atenção do mundo, porque o vata é um dosha que delimita a grande maioria das doenças, né? Um agravamento ou um desequilíbrio nesse dosha chamado vata vai acarretar mais de 80 raízes, doenças raízes, né? Desculpa, mas 80 doenças que são caracterizadas por vata, né? E só para vocês terem ideia, o segundo, que é o Pitta, caracteriza 40 doenças. Então, olha o tamanho da proporção que vata, ou seja, o estrago que um desequilíbrio em vata pode ocasionar, né? Todos os movimentos do corpo estão ligados a esse dosha. Então, uma vez tudo bagunçado, vai bagunçar pensamentos, digestão, eliminações, fala, né? Tudo fica em total circulação, fica total desequilíbrio também. Então, isso aqui remete essa questão que eu queria só fazer essa observação para lembrar a importância disso um pouco mais na frente. Aí a gente começa a falar em saúde da mulher. Em saúde da mulher sempre vai estar correlacionado aí a questão do ciclo menstrual, né? Essa profunda mudança que ocorre em um pequeno prazo, num pequeno período de tempo, a mulher passa por intensas modificações de todas as ordens no corpo, né? Hormonal, todos os movimentos, todos os doshas vão ficar em certos momentos também prejudicados, assim, digamos assim, mais sensíveis, né, a qualquer desequilíbrio. Então, a gente tem aqui uma pequena amostra, assim, para vocês visualizarem como ocorre o ciclo menstrual de acordo com os doshas, né, de acordo com a visão do Ayurveda. Então, do primeiro dia do ciclo ao quinto dia do ciclo, a gente tem um período chamado Vata, né? Que é o período do sangramento, Rajas Kala, né? Então a gente tem aí um preparo, né, do corpo já eliminando. Por quê? Porque Vata, porque é justamente responsável pela eliminação. E a menstruação é uma das principais eliminações do corpo da mulher, assim como os demais momentos, né, de xixi, cocô. Então a gente precisa eliminar, e a eliminação da menstruação se dá por Vata, porque o Vata é que faz o fluxo através do Apana, né? Que é essa força que bota tudo para baixo, que elimina, que joga o que não é mais necessário. Então, por isso se dá nesse período e se chama esse período de um período Vata. Do quinto dia em diante até o 17º, né, esses 12 dias, é um momento de Kapha, é um momento que a mulher está tranquila, a mulher está mais calma, que é uma característica bem Kapha, né? A mulher está mais suscetível a conversas, né? Está mais amigável, está mais tranquila, né? Porque aí já passou aquele período e se tem mais força, mais estrutura, né? Do 17º ao 11º, ou ao final do ciclo, ou seja, aí dependendo da mulher, mas esse finalzinho, a partir do 17º, é uma fase de um dosha chamado dosha Pitta, né? Então vem aí a explicação ayurvédica da famosa TPM, né? Que a gente, na verdade, no Ayurveda não existe nenhuma claro, não vai existir essa sigla TPM, mas não existe nenhum sintoma descrito assim, porque realmente não se considera algo normal, né? A gente normalizou
esses sintomas, como se fosse algo que obrigatoriamente toda mulher sente, né? Há uma leve alteração, sim, há uma irritabilidade, uma sensibilidade, nem uma irritabilidade, uma sensibilidade, há uma força também maior nesse finalzinho aqui, né? Que por isso que entra aí a força de Pita, a força de fogo, né? Mas a TPM não é algo certo, batido, né, que tem que ser, tem que ter, tem que existir. Ao contrário, isso não existe, né? A gente foi absorvendo isso como um fato, mas não é, né? Então a gente precisa observar. O problema é que hoje esse elemento que esse dosha que tem como elemento principal o fogo está muito alterado, muito exacerbado. Então, quando chega nesse período aqui, isso se agrava e esse pita acaba ficando realmente bem maior, e aí vem aquela irritabilidade, vem todos aqueles sintomas de vontade de esganar a gente e tudo mais, né? Mas isso em controle, em equilíbrio, não era para ocorrer, né? Não é um sintoma normal do corpo. Então, isso é uma visão bem simples, bem rápida, né? Do como ocorre um ciclo menstrual na visão do Ayurveda, né? E e a influência de cada dosha nesse momento, ou seja, nesse pequeno ciclo você vê o tanto que a mulher pode sentir um pouco a diferença, né, em termos de características do seu corpo e sintomas. Então, aqui nesse período ela vai ficar mais aérea, pode vir insônia, pode vir, né, um agravamento desses movimentos, um fluxo mais forte, se o vata tiver agravado. O kapha, nesse período aqui, que é água e terra, são os dois mais pesados, pode ter um ganho de peso, né, um inchaço, edemas, e nessa fase pita, como eu falei, um elemento fogo mais exacerbado. Então, pode ter azias, pode ter a irritabilidade. Então, tudo isso, você conhecendo, sendo conhecedora desses movimentos, você vai saber equilibrar, né? Então, se você já está nesse período assim, você sabe como dosar para voltar para o equilíbrio, né? Se a balancinha está fora do lugar, eu vou lá e coloco algo em contraponto para trazer o equilíbrio para o corpo, né? E assim esses sintomas se suavizam e você não passa a ter sintomas exagerados em cada fase dessa. Bom, aí é rápido, ficou um pouquinho embaçadinho, mas o que fazer e o que não fazer nesse período menstrual, né? Principalmente para não agravar o principal dos doshas, porque uma vez vata, que é esse dosha mais leve, do ar e do éter, agravado, agrava todos os outros, né? Então, o que que a Ayurveda recomenda? Por exemplo, não dormir durante o dia. Isso para nenhum momento, realmente, né? Não é recomendado, por quê? Porque diminui essa potência digestiva, né? Que a gente chama de Agni. Então, isso não é recomendado. É recomendado você repousar de forma só inclinar sua, né? Inclinada ali, recostada, não completamente em decúbito dorsal, não dormir realmente, mas sim fazer um pequeno repouso, uns 20 minutos, 10 minutos, é o suficiente para sua mente acalmar e você não perder o Agni, né? Que é esse poder de digestão que você precisa para tudo, para digerir uma aula dessa, para digerir algo no trabalho, para digerir uma notícia, para digerir uma conversa, para digerir alimentos, né? Sentimentos, emoções. Então a gente precisa do Agni, da boa digestão, de uma forma bem mais ampla do que a gente pensa, né? Então, não ter relações sexuais nesse período menstrual, ou seja, nesse período de sangramento, o Ayurveda recomenda que não se faça, não ter emoções fortes, né? Ou seja, se poupar, evitar hiperestímulo mental, que foi o que foi dito na primeira aula, né? Os cinco sentidos serem poupados, né? Isso a gente deve fazer permanentemente, mas nesse período um pouco mais. Não sair à noite, ou seja, não estender a hora de repousar, né? Ou seja, o que é esse sair, festas, bares? É o movimento, ou seja, você já está poupando o teu corpo de um movimento a mais, né? Então, luzes, estímulos, bebida, música, tudo isso altera essa energia. Não se adornar, né? Isso é porque na Índia, né? É o que
que tem nesse período que eles falam, né? Que a mulher, ela se recolhe, ela realmente, ela vive aquele momento de recolhimento, e a gente vê isso em outras culturas também, né? Os indígenas também têm essa preocupação em se recolher nas suas tribos, você tem aquela oca ali que é... E lá na Índia também, então as mulheres, elas se vestem de forma mais aquecida, elas se cobrem a cabeça, ela se recolhe, ela não sai à rua, então já se sabe, aquele período ali que ela está menstruada, ela realmente não tem esse contato externo, justamente para se poupar, justamente para não trazer alteração nesse movimento, né? Então, poupando o teu corpo, trazendo conforto para o teu corpo, e a gente naturalmente pede isso, né? Mulheres sabemos muito bem que nesse período a gente sente realmente aquela vontade de ficar, né, mais em casa, mais quietinha, né? E o que que a gente o movimento hoje em dia qual é? É um raciocínio de não, isso não existe. Eu tenho que produzir, eu tenho que trabalhar igual, tomo um remédio e vou trabalhar, né? Eu vou para a festa porque enfim eu não posso deixar de ir para a festa, ou sei lá, vou bater perna no shopping, sabe? São essas coisas que desnecessariamente nós fazemos, principalmente, por exemplo, ir à academia e pegar o máximo de peso. Ah, não, isso é besteira, minhas pernas estão aqui doendo, mas vai passar. E aí força, né, o corpo num momento em que ele está pedindo recolhimento. E essa conta que a gente vai fazendo, ela vai ser cobrada um pouco mais na frente, como o próprio Alexandre vai falar mais para vocês, mas é a hora lá da menopausa, é que são esses pequenos detalhes que vão fazer a diferença, é a hora de fechar a conta. E é isso que está trazendo, que está sendo observado por terapeutas, por médicos, enfim, alterações muito grandes para esse período de menopausa, né? Então, por exemplo, não fazer Nasya, Suedana, Abhyanga, Panchakarma, ou seja, são procedimentos do Ayurveda, são terapias do Ayurveda, né? Massagem, sauna, colocar óleo no nariz, que é a Nasya, Panchakarma, que é é o mais complexo de todos os tratamentos, né? Não fazer oleação, ou seja, o teu corpo já está no limite, então mais óleo, ou seja, passar óleo no corpo precisa de um fogo digestivo a mais para, né, digerir tudo isso. Não tomar líquidos gelados, tudo poupando esse Agni, né? Santo Agni. Evitar contato com o vento, evitar exercícios, concentrar coisas auspiciosas. Esse contato com o vento é até engraçado que os mais velhos, a gente sabe, olha esse pé gelado no chão, né? Olha essa friagem, olha esse te cobre, né? Então, nesse período, as mulheres, né, era recomendado isso lá nos textos clássicos. Concentrar em coisas auspiciosas, ou seja, coisas boas, positivas, né, alegres, e momentos de descanso, coisas quase, né, essa palavra quase rara hoje em dia, descanso. Então, essa era a receita, essa é a receita que está lá sendo determinada pelo Ayurveda através do seu conhecimento milenar. Então, trago aqui para vocês mais outra visão, que é a visão do quadril, da pelvis com as emoções, né? É algo que eu também gostaria de trazer para vocês, porque realmente não se fala essa ligação tão forte, né, que existe. Então, o quadril é o centro, é o equilíbrio, é o eixo. E no corpo, né, responsável pela manutenção do alinhamento dessa nossa região vertebral. Também é o locus, é o lugar das sensações, das emoções geradas e recebidas. Tudo está ligado ao ventre. E na mulher, essa região, ela é muito demandada, solicitada, né? Tanto é que a gente tem um molejo muito maior do que os homens, a gente tem... Por quê? Porque a gente está ali realmente relacionado às emoções. Essa energia feminina, ela está atrelada à energia das emoções. Então, o nosso corpo, ele é maleável, ele é mais ajustável e mais, né? Tem o molejo para se adequar melhor e essas emoções serem trabalhadas e vividas. Então, quando a gente pega essa região muito enrijecida nas massagens, nas terapias do Ayurveda, a gente observa que há realmente uma ligação muito forte
Então, a gente precisa fazer esse movimento, né? Tá aí a dancinha, né? Seria um exercício, assim, muito bom para soltar e liberar essas energias presas. Então, todas as sensações partem do ventre e tudo vem do baixo ventre, né? Então, a pelvis, quando ela está muito retraída, muito endurecida, você evita sentir. Então, você bloqueia, né? E aí vem traumas de infância, vem dores, né? Você vai sentindo isso, contraindo cada vez mais, dificultando posicionamento de sentar, de andar, de se locomover e prejudicando muito a saúde e a dinâmica da mulher. Então, isso é um fato a observar. Aí eu trago a nossa figurinha, né, Alexandre, bem conhecida e que a gente vem falando desde o primeiro dia, é a nossa figurinha do Yin e Yang, que eu também quero trazer mais pouquinho, eu vou abrir aqui para o Alexandre dar o grande finale e dar o show para poder finalizar esse sentido dessas energias. Então, a dualidade do equilíbrio, né? Na sociedade atual, o que que a gente vive? A gente observa a prevalência na força Yang. Então, isso a gente vem batendo, observando, falando, e é fato, né? Então, a gente tem essa prevalência dos homens, que só são Yang, puro Yang, produtividade, força, e eu sou isso e aquilo, eu tenho que fazer e acontecer. E as mulheres também seguiram esse mesmo embalo, esse ritmo, nessa constituição da sociedade. E a gente teve que superar os homens para poder ganhar voz e tal, e aí se gerou um total desequilíbrio, né? Valorizando o racional em detrimento do emocional. Então, as emoções, como eu estava acabando de falar, ficam bloqueadas, ficam sem espaço, ficam desnutridas, né? Então, nesse sentido, a gente enfatiza o quê? A força, o dinamismo, o senso de dominação. É isso que prevalece nos dias atuais. E a polaridade feminina, né? O Ayurveda tem essa visão também da polaridade feminina em nós, que está diretamente em contato com as emoções. Então, é aquela pessoa, é aquele ser que nutre, é aquele ser que acolhe, que doa, que cuida, que abraça, que, né, traz equilíbrio, paz, né? E que tem como uma das ferramentas mais, quando essa polaridade está em equilíbrio, quando ela está realmente bem tranquila, a intuição, né? Que é algo assim que vai além de qualquer explicação, né? Porque está em contato com esse lado mais sutil, né? Dessa polaridade feminina. Então, vem a aceitação dos fins de determinados ciclos, ou seja, que existe recomeços, que existe criação. A polaridade feminina está ligada à criação. E também está presente quando nós nos entregamos, né? Nos entregamos para a vida e deixamos ela fluir. Por quê? Porque há confiança, porque há segurança. E aí a gente se sente amparado e vai seguir em frente, né? Já a polaridade masculina, a gente tem essa visão lógica, racional, independente, a agressividade presente, a competitividade e as tomadas de decisões. Então, hoje, o cenário é basicamente esse: a gente precisa tomar decisão o tempo todo, a gente precisa ser melhor do que fulano, do que a empresa tal, que o cicrano tal, que a gente tem que bater meta, a gente tem que, né, não preciso de ninguém, não preciso de nada. E o masculino, né? Essa polaridade masculina disponibiliza isso, né? Essa qualidade de liderança, mas e a responsabilidade do prover, né? Da segurança em si. Mas saiu do limite, né? O problema é que a gente tanto extrapolou isso na polaridade masculina do homem, como na polaridade masculina da mulher, né? Então, a gente tem as duas, e essas duas estão completamente fora do eixo. Então, o Yin e Yang estão, como a gente viu lá desde a primeira aula, completamente desequilibrados e trazendo sérias consequências para a saúde. Então, quais são os sintomas da mulher com a polaridade feminina em desequilíbrio? A mulher de hoje, ela se torna extremamente eficiente, muito motivada, tem como ideal atingir as metas, alcançar sucesso, né, ser destaque, mas são princípios genuinamente
da polaridade masculina, né? E a mulher nunca esteve tão distante da sabedoria, da natureza e dos seus instintos femininos, né? Então, o que é a principal impacto disso? Dores, várias doenças, doenças vatas, né? Doenças de agitação, de ansiedade, de extrema ansiedade e muito enorme grau de infertilidade das mulheres. Então, essas são as consequências bem rápidas, bem fáceis assim de citar, né? Graves problemas na menopausa, graves problemas na infertilidade na vida fértil e sérias doenças, graves doenças de natureza vata, né? Então, são aquelas fibromialgia, questões de dores extremas, dores, a pessoa não consegue viver porque tem muitas intensas dores, né? Então, esse desequilíbrio está trazendo esse adoecimento da mulher, esse desequilíbrio completo da sua saúde, né? Desconexão acaba trazendo, cadê o eu saber o que eu estou sentindo? Cadê o meu fluir, o meu fluxo, né? Não, não, menstruar não é necessário, menstruar não é preciso, vamos interromper isso, tira o útero, né? Hoje a gente dá uma topada, tira o útero. Então, assim, são coisas muito radicais que acabam afetando essa sensibilidade, né? Essa polaridade feminina fica totalmente abalada e são graves as consequências, são muito sérias, né? Então, é um erro fatal para qualquer mulher. Então, a saúde da mulher ela tem que estar embasada nessa consciência, né? Então, são imagens aí que eu vou mostrar para vocês que hoje a gente vê muito facilmente, né? O tempo todo trabalhando, meta, estou apressada, não estou atrasada, eu tenho que lutar, eu tenho que ser, não, eu que vou fazer, né? A academia, muito peso, eu tenho que pegar mais peso, eu tenho que ser mais forte, e nos dias atuais parece cada vez mais difícil para a mulher ter esse lado fluido, emocional, alegre, confiante, da fé, né? Esses são princípios basicamente da energia feminina. Então a gente pouco está sendo observado isso como uma rotina, uma prática realmente. Então, quando a mulher moderna encontra-se no seu lado feminino desequilibrado, pode sentir muitos sintomas, como eu já mencionei, e a dificuldade de entrar em contato e expressar sentimentos e emoções, né? Que isso é uma coisa que a gente ouvia muito antigamente, né? Homem não chora, mas hoje está generalizado. Ninguém chora, ninguém expressa uma alegria, ninguém sorri, ninguém brinca, ninguém, sabe? Tudo é muito levado a sério, a tempo e a hora. É necessário aquele momento, aquela hora, se não for agora, não serve mais. Então, e a gente, queira ou não, mas a mulher vai pegando responsabilidades em cima de responsabilidades, né? E é a última, a coitada, é a que se lembra, é a da própria, né? A mulher. Então, só que, lembra o que eu acabei de falar, a mulher, na visão do Ayurveda, é o centro, é a que deve ser respeitada, é a fonte do equilíbrio de um lar, de uma família, de um ambiente. Então, a mulher estando equilibrada, todo o resto está equilibrada. Só que hoje em dia ela é a última que ela lembra, é dela. Então, isso é que está gerando realmente sérios problemas, não somente da saúde, mas de todo o contexto de relações e de vida, né? Por isso que é a Ayurveda, né? A visão da vida, é o conhecimento da vida. E o Ayurveda vê toda essa disfunção, não somente a da dor, não só o sintoma, né? Então, não pede ajuda, nem se permite receber, podendo até se incomodar. O negócio é tão grave, né? Ou se ofender por alguém querer ajudar. Então, é assim, quase uma agressão. Como assim você está me pedindo, né? E aí eu vou contar um caso bem prático, assim, dois casos bem práticos meus, né? Porque, como eu contei no primeiro dia, eu tive um processo para ser mãe, né? Eu tive 3 gestações perdidas, somente a quarta que eu fui ter sucesso, né? De ter a bebê, que é a minha filha, hoje a Alana. E nesse período de ajustes e de autoconhecimento e de busca
de melhorar a sua saúde e a rotina, eu observei, né, passado um tempo e trazendo consciência nos meus atos, eu observei que eu era completamente de polaridade masculina, né? E esse fato tanto não permite a minha polaridade feminina brotar e fluir, como impede ou dificulta a polaridade masculina do companheiro, do esposo, de brotar e de fluir também, né? Então, vou citar para vocês, por exemplo, que eu chegava com as compras do supermercado e eu pegava todas as sacolas, rasgando os dedos, umas 20 sacolas em cada mão, e ia me acabando até a bancada da minha cozinha. Aí o meu marido olhava assim e disse, mas menino, por que que tu não me chamou? Não preciso. Você viu que eu cheguei, não foi me ajudar, não sei o quê, eu não preciso. Aí eu disse, meu Deus, olha, quando eu olho isso hoje, eu digo, Senhor, Jesus, onde é que eu estava, né? Coitada dessa mulher, gente, sabe? Onde é que essa mulher ia parar? Como ela poderia ser mãe, que é a expressão máxima da polaridade feminina? Como, se eu não tinha espaço de ser uma verdadeiramente mulher? Aí me pergunta hoje como é que é, né? Hoje ele chega, ele vai fazer as compras, ele chega, quando ele pede, né? Aí eu vou lá, escadei a sacola do papel higiênico, a da flanelinha, e vou as duas sacolinhas na mão, leves, né? E deixa ele fazer a força, porque ele é homem, ele tem força, ele, né, de suprir, de fazer toda a segurança da casa e tal. Então, as polaridades, elas precisam estar no lugar correto, no lugar certo para a coisa acontecer. Às vezes a gente tem problemas de relacionamento por diferença dessas polaridades, né? Brigas entre casais, porque não existe o espaço correto de cada um vivenciar aquilo, né? Então, olha a diferença dessas imagens aí, né? Olha a polaridade, né? Do aconchego, do cuidado, da delicadeza, da contemplação, do afago, do carinho, tá? Isso é uma energia feminina equilibrada, né? Então, por fim, não consegue se deixar pausar essa mulher, então só pensa em fazer o que há para fazer, e essa lista só tem um probleminha, que essa lista ela é infinita, né? Mulher que na sua lista ela não tem fim, né? Então a gente precisa organizar o dia de modo que haja pausas, que haja um momento de repouso, haja um momento de contemplação, haja um momento de voltar essa energia, né, e ser reconstituída para você ter amorosidade, ter esse fluir da polaridade feminina, ter espaço para isso acontecer. Então, o excesso do que chamamos de polaridade masculina vai levar a esses sentimentos, né, essas energias de estresse, energias de agitação, e vai desenvolver, né, um ciclo contínuo, bagunçando todas essas fases da mulher, todos os períodos da mulher. Então, aí, mais imagens que retratam esse estresse e essa agitação. Tá, Mavi, mas como restaurar esse equilíbrio e se reconectar com esse polo feminino, né? Então, a energia feminina associada às qualidades de empatia, de gentileza, de inclusão, de nutrição, de criatividade, de intuição, de confiança, vulnerabilidade e harmonia, né? Como é que a gente consegue trazer elas de volta, né? Primeiro, esse equilíbrio exige um passo que é a reconexão com o feminino. Primeiro, ganhar consciência de que existe, né, essa necessidade de conexão, de reconexão com o que é verdadeiramente seu, né? Tá lá e é seu. E deixado de lado, então, resgata isso. E é fundamental que as características femininas sejam resgatadas e cultivadas com mais qualidades femininas, que é o do cuidado e da paciência, né? Que são propriamente femininas isso. Então, gentileza com você, com seu processo, com suas ações, com seus comportamentos que estão no automático, tirar do automático, ou seja, como é que eu tiro do automático? Com autoobservação. Então, só existe uma forma, estar presente observando. O que é estar presente? É você saber o que você está fazendo. Tem todo mundo está fazendo hoje
Ah, eu fui, nem vi, eu não vi nem qual foi o caminho que eu fiz. Vixe, tu viu que o prédio estava pegando fogo? Vixe, nem prestei atenção. Eu sempre passo por aquela rua, nem prestei atenção. Então, a gente trazer consciência na hora de comer, mastigar, largar o celular de mão, né? Na hora de dormir, agradecer, parar, orar, rezar, né? Tomar banho, prestar atenção, fazer carinhos no corpo, agradecendo cada parte do seu corpo, né? Meditando, parando, aquietando a mente. Quanto mais organizada está a mente, ou seja, mais sátua, relembrando a primeira aula, mais fácil de você trazer disciplina para essa mente, ou seja, trazer uma reconexão, uma autoobservação. E isso é uma jornada individual, né? Claro que pode ter ajuda, pode ter, sim, mas é uma jornada individual que reverbera para uma energia coletiva, né? Então é importante acolher outras mulheres e unir forças. Há muitos relatos, né? Muitas histórias de que quando as mulheres se unem, assim, há uma força, uma potência incomensurável, né? Então, muitos e muitos estudos que já relatam essa energia, né? Então, quando a jornada é individual, ótimo, é um trabalho que você faz todos os momentos, em cada momento do seu dia, trazendo consciência, trazendo observação, análise e trazendo esses sentimentos de volta, né? Freando os impulsos automáticos e agressivos próprios masculinos e trazendo os femininos pouco a pouco. Mas quando se tendo essa oportunidade, tendo essa, né, condição, quando se une a outras mulheres, mais legal e mais adequado fica. Então, vamos simplificar em 6 passos para trabalhar essa energia feminina. Primeiro, conhece o teu corpo e os teus ciclos, né? Então, em que momento da fase de vida você está? Então, eu conheço o meu corpo, eu sei como ele reage, eu sei como ele o que ele está sentindo, se ele está tenso, eu sei que uma dor de cabeça está querendo me dizer, eu sei que certa dor está querendo me assinalar, eu sei o que está me levando a um quadro de insônia. Então, eu começo a observar como é que é a digestão de certos alimentos, né? Trazendo essa consciência. Segundo, eu fortaleço essa minha ligação com a natureza. E aí, o fortalecer com a natureza não é só andar de pé descalços e andar no chão e pisar na grama, na areia, também, né? Mas é simplesmente adequar o seu relógio biológico e trazer o ciclo circadiano para a sua vida, ou seja, dormir no início da noite, né? A gente fala após o pôr do sol, só que a gente não vai dormir 6 horas da tarde, mas a gente vai ajustar ali o mais próximo possível para isso, né? E acordar antes do sol nascer, né? Então tá aí uma sugestão aí de dormir 9, 9h30, no máximo 10 horas e acordar 5, 5h30, máximo 6 horas, por exemplo, né? Aí isso a gente vai depender de cada local, de cada região, de que hora que o sol nasce. Mas é uma ideia. Isso também é se ligar à natureza, né? Alimentos naturais, isso é se ligar à natureza. Contemplação, meditação, isso é se ligar à natureza. Então, são essas forças, né, naturais que você tem que estar conectado. Terceiro, explora a tua criatividade, né? Então, a criatividade é algo bem da polaridade feminina. Então, pinta um quadro, faz um desenho, toca uma música e dança, sabe? Solta a tua imaginação, né? Vai e cria uma plantinha, né? Vai, ajeita uma plantinha, cria um animalzinho. Então, assim, explora a criatividade no sentido de trazer, né, atividades diferentes para o teu dia, rotinas, que possam engrandecer nesse sentido. Quarto, cria o teu altar pessoal, que eu acho extremamente importante para a energia feminina, né? Se conectar com a força divina, se conectar com o divino, isso é muito importante, porque essa força da criação, que é da polaridade feminina, da energia feminina, ela está muito ligada com essa energia divina, seja qual for a sua religião. Mas uma leitura edificante, um momento de oração sincera, né? A gente, na cultura védica, a gente chama esse momento de puja,
né? Que é você, antes do sol nascer, você se coloca ao altar, aí com um banho tomado, porque se diz que vai receber a visita mais importante do dia, né? Que é Deus. Então você toma um banho, você limpa o corpo, veste roupas limpas, fica arrumado para receber realmente aquele momento e oferece, né? Flores, uma vela, né? Enfim, né? Para você ali mostrar a sua dedicação, seu amor e entregar o seu dia para quem é conhecedor de tudo. Então, frequenta o Círculo de Mulheres, quem puder e tiver essa oportunidade, eu recomendo muito, porque faz muita diferença. E o maior de todas as dicas, eu acho, os passos são se embelezar, se cuidar, sabe? Olha, ninguém faz ideia de uma energia, de uma roupa. Sabe, aquela. É gostoso, tá? É gostoso. Você ficar com aquela roupa rasgadinha, assim, molinha, sabe? Aquela camisa de 1946, bem surradinha, é muito. Mas aqueles furos, você não sabe o quanto isso impacta, sabe? Na beleza. A mulher é o belo, a mulher é a que transmite beleza. Tanto é que na Índia, a deusa Lakshman é a deusa da abundância, e ela é belíssima, ela é toda trabalhada, perfumada, bonita, arrumada. Então, as mulheres na Índia, por exemplo, elas se arrumam para ficar em casa, né? Porque dizem que aquele lá é próspero se as mulheres estiverem arrumadas, né? Porque atrai a abundância, atrai a prosperidade. Então, o desleixo, ele vai minando aquela energia do expandir da mulher, da criatividade, sabe? Você vai se botando para baixo, e isso é importante se falar nesse momento também. Então, se embelezar é das tarefas, né, de quem quer resgatar isso e trazer isso para a vida. Então, aí é uma ideia de uma imagem que eu quero que fique, né? Então, a visão do Ayurveda também contribui com essa autorresponsabilidade, né? A autoobservação leva ao autocuidado e à autorresponsabilidade. Ela nos ensina que são nossos hábitos, o modo de viver, os principais responsáveis pela nossa saúde ou pela falta dela, né? Então, nesse sentido, o Street Yoga nos coloca em posição de protagonista, né? Então, nós somos as donas da nossa saúde, né? Então, nos mostra que pequenas mudanças, pequenos hábitos, né, coisinhas pequenas podem promover imensas transformações na vida. Então, como o Street Yoga se baseia em mudanças de hábitos, você passa a se observar com mais cuidado, desenvolve uma visão única do seu corpo e como ele funciona, sabe? Olhar no espelho, se admirar, sabe? Não só se criticar. Hoje a mulher para no espelho e só se critica. Então, olha para o espelho e vê quanta beleza, quantas coisas delicadas você possui, quanto, né, o seu olhar representa, o quanto aquela boca fala coisas bonitas, importantes, né? Quanto aquelas rugas querem dizer da sua experiência, das suas dores, e isso também é beleza, né? Então, rapidamente você passa a perceber que o que te faz mal em termos de alimento, por exemplo, quando dormiu menos do que precisava, quando você traz isso como rotina, né? E assim você desenvolve essa autopercepção cada vez mais aguçada que ajuda a regular a saúde por conta própria, né? Então, a saúde da mulher, ela está relacionada com o corpo todo e não somente com o aparelho reprodutivo feminino, né? Longe de ser só o aparelho reprodutivo feminino. Então, a mulher é toda essa potência, toda essa energia, toda essa criação divina. Então, é muito mais, né? E aí finaliza aqui dizendo, né, que a calma é um estado de espírito de harmonia interna que pode ser percebida em nosso coração e ressoa para além de nós. Então, cuidando da nossa energia, cuidando dessa harmonia interna, vai trazer essa saúde, essa firmeza e esse propósito, essa energia purificada, trazendo harmonia, beleza, prosperidade, enfim, né? Para a mulher que é tão merecida, tão maravilhosa. Prontinho, galera. Espero Bom, que, se tiver qualquer dúvida, podem ficar à vontade, né? Tragam aí a sua
qualquer observação aí quiserem fazer, entre a pequena fala aí que vai ter aí a continuidade com o Alexandre. Mas é isso. Mais alguma coisa, Alexandre? Minha amiga, eu acho que eu posso terminar até a aula, que aqui Aí é pista. Eu estou impactada. Estou Uh! aqui, olha, eu não sei nem o estado assim de graça, Ah, Ai, que realmente. Jacira, linda, Jacira. eu não Obrigada, meu entendi, eu não amor. entendi se é uma terapia, se é filosofia de vida, que eu acredito que seja, né? Mas Também, é tão também. Olha, leve, né? É, eu, nos ai, meus quase 68 anos, aprendi tanto. E assim, que estou, linda. sabe, é muito, muito, muito. E assim, já a gente começa a ficar pensando, poxa, tanta gente É, que está precisando, tanta gente, né, que está querendo engravidar e não é, consegue. Aí começa a ver as chaves, né, as coisas se Isso. fechando. Fantástico. Exata. Não, quanto mais eu Muito estudo Ayurveda, obrigada, muito mais a minha obrigada. cabeça fica assim, meu Deus, é lógico, meu Deus, como é que eu vou espalhar isso mais e mais, Ah, meu porque Deus, eu é queria uma ter mais bênção, idade né? para Eu queria menos idade para até poder. eu mantrei antes de conversar, mas assim, a gente sempre finaliza, já que hoje é o último dia, e eu vou pedir licença para mantrar, agradecendo aos mestres, né? Porque a gente diz que o Ayurveda, quando chega a gente, né, tem toda uma linhagem aí que teve que estudar muito, né? São uma cultura milenar, então tem muitos mestres atrás da gente, antes da gente, né? E a gente agradece a Danvantari, que é a personificação, né, Deus que dá mais ligado ao Ayurveda, ou seja, que é o Deus da saúde e que está ligado a isso. Então, tem esse entendimento e eu vou pedir só licença para finalizar, tá bom, Alexandre? tá bem. Om Shri Guru Pyo Namaha Hariri Om Om Namo Bhagavate Vasudevadam Vantari Amriti Kalashi Hastaye Sarvamaya Vinashaya Trilokanataya Shirimaha Vishnave Namaha Om Shanti Shanti Shanti. Prontinho. Obrigada, gente. Obrigado, Mavi. Tá? Isso é paz, 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 né, para todos, né, para a gente trazer cada vez mais esse movimento de conhecimento, que eu digo que conhecimento é vida, tá aí o lema da minha, né, Ayurveda, porque realmente liberta, traz essa possibilidade de cuidar de si, dos outros, trazendo a saúde, né, e trazendo essa felicidade que acompanha fertilidade, que acompanha a saúde. Não é só tá aí a Jacira, ó, com 68 anos, completamente fértil, trabalhando a sua energia, trabalhando, né? A fertilidade não está ligada somente a essa reprodução, mas está ligada a essa vontade de fazer o novo, né? De criar. Então, Sim. parabéns. Tá? Obrigada, Alexandre. Obrigado. Ah, nem imaginava que ia ser tão show, tão perfeito, viu? Oh, Obrigado, Mavi. gente, Obrigado mesmo. parece que a De gente verdade. ensaiou assim há um bocado de tempo, né? Então, ai, Ai, mas fique à vontade, eu vou assistir um obrigado. pedacinho, vou ficar que nem aquele dia, vou ficar aqui de butuca, que eu quero, Tá quero ótimo. aprender mais. Conhecimento nunca é demais. Ah, obrigado. Ravi, gratidão, viu? Obrigada, meu bem. Obrigado, Mavi. Obrigado. Então, pessoal, o que eu posso falar agora, né, na visão da medicina chinesa, seria a parte mais técnica, porque tudo isso que a Mavi falou é realmente uma filosofia de vida que a gente tem que implantar nas pessoas, de entender que a mulher não é só para reprodução, não é só ciclo feminino de ciclo menstrual, mas é beleza, é cuidado, é se permitir, né? Então, o movimento Yin da energia feminina é muito voltado para além dos 5 elementos que a medicina traz, medicina chinesa traz, e muito mais além do que a medicina indiana fala sobre os chakras, mas é uma filosofia que cada cultura vai valorizando, né? Então, a gente vê que na visão da medicina chinesa, ela é quem perpetua os nossos dons, a nossa cultura. Então, as culturas matriarcais, elas são muito mais enriquecidas culturalmente do que as patriarcais, né? Que é mais voltado para conquistas, para lutas, para
coisas que afastam o homem dele mesmo, né? Então, ele vai buscar o que está fora, enquanto as culturas mais matriarcais valorizam o que a gente tem por dentro, né? Então, eu tenho essa energia feminina bem presente na minha vida, porque eu sempre tento trabalhar o yin e o yang, entender o lugar do outro, o lado do outro. Então, todo terapeuta, todo profissional da área de saúde, homem, ele traz muita energia feminina, que é a questão de cuidar do outro, né? E isso tudo ainda está conectado à nossa aula de ontem sobre a nossa formação energética, né? Então, mesmo aquela mulher que nasceu mulher, mas se ela foi exposta a muita energia masculina, como a Mavi falou, né? De carregar sacolas, de ser independente, e isso é cultural, né? Então, a menina aprende logo cedo, ó, você não pode namorar, casar, porque você tem que trabalhar, tem que ser independente, não pode depender de homem, e hoje até para carregar sacola, a mulher não quer depender de nenhum homem, né? Então, ela quer aquela energia de autoproteção, né? Quando na natureza é, as fêmeas, as mulheres, elas estão ligadas a cuidar da família, de si, do ambiente. Então, isso é uma energia, não é uma filosofia, não é uma crença, é uma energia. Então, a gente precisa viver essa energia, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Então, a Jacira deixou aí um recado para você, né, sobre se estudar, aprofundar, e eu sei que a Mavi está aí à disposição para nos ajudar, né? Então, ela está falando aí sobre os livros, e que no final da aula a gente vai estar expondo, e a gente vai estar no grupo também para estar sempre Uhum. ajudando, tá? Então, muito obrigado, Mavi, pelas suas palavras e pelo seu conhecimento, né? E aí a gente, na visão da medicina chinesa, né, a mulher é um símbolo yin, é uma energia yin, né? Então a energia yin é aquela energia mais profunda, mais silenciosa, mais calma, mais amena, né? Então é o repouso, é o relaxamento, ela tem uma natureza cíclica de muitas vezes se expor, se impor, né? Mas que na natureza o natural dela é o yin, né? Então ela também vive momentos yang, muito mais do que o homem entra no momento yin, né? Então o homem é mais yang, é mais movimento, ação, e muitas vezes ele se acostuma muito mais ao yang do que o yin, do que a mulher que é yin se acostumar com o yang, né? Então o yang acaba sendo mais agressivo para a mulher. Isso porque ela tem um órgão que o homem não tem. Então, na visão da medicina chinesa, nós temos órgãos e vísceras, né? E temos as vísceras extraordinárias, chamadas de Fu extraordinários. E de todos eles, o útero é aquele que tem na mulher, né? Então, é aquele que diferencia o homem da mulher. Por mais que o homem tente ser mulher, em algum momento da vida, ou até mesmo como identidade dele, né, dele se sentir mulher, o útero é aquilo que vai diferenciar, tá? E aí, não querendo gerar nenhuma polêmica de crenças, de ideologia, mas na visão da medicina chinesa, o útero é um fu extraordinário, o Bao, que ele é o principal órgão yin. Então, ele é um órgão, tanto junto com a bexiga ali, eles são os órgãos mais yin, né? Mais profundos, mais baixos que nós temos, né? Então, na mulher, o útero, ele é a representação do yin e apresenta muito sangue, que é a parte material. A energia seria a parte mais energética, mais yang, né, que é a parte mais energética, e o yin teria sua representação como sendo o sangue, né? Então, sangue e energia, na visão da medicina chinesa, andam junto e formam o que nós somos, né? Então, a função yang na mulher vai se manifestar durante a menstruação, que é a presença de mais energia, então o sangue fica fraco, na visão da medicina chinesa, e solta, né? Quando o sangue está forte, a mulher está numa fase mais yin e tem a formação do endométrio, tá? Então, nós temos essas fases yin e yang da mulher, né? Então, vai ter momento onde o corpo da mulher vai estar mais quente, ora vai estar mais frio, né? E aí isso pode ser um desequilíbrio, mas que também é natural, tá? Então, tem uma pergunta no capítulo
65 do Lin Shu, que fala porque as mulheres não têm barba, né? Então, é, as mulheres, na sua própria fisiologia, né, ela tem uma circulação energética diferente do homem. Então, no homem, a energia circula de cima para baixo, como na mulher, né? E só que na mulher a energia só pode subir. Eu vou parar aqui o compartilhamento. Na mulher, a energia só pode subir até as mamas e aí ela se distribui aqui, né? Então, ela sobe um pouco para a cabeça, mas o ideal é ela subir até as mamas e voltar e virar menstruação. No homem, a energia sobe e cria barba, né? E vai até a tireoide. Então, os animais, os pássaros, por exemplo, eles cantam para chamar a atenção das fêmeas. Então, as fêmeas, na natureza, os pássaros, não, a fêmea não canta, tá? Ela tem um chamado, um pedido de socorro, mas o canto, aquele canto bonito das aves, é desenvolvida pelos machos, né? Então as cores são dos machos, né? Então quando a gente vê um pica-pau, aquele da cabeça vermelha é o macho. A fêmea não fica com a cabeça vermelha. Por quê? Porque a energia no macho é muito de é, é, característica yang. Então ela aflora e na mulher, na fêmea, né, ela introspecta e fica na região do útero, tá? Para gerar novos filhos. Então, a mulher tem essa tendência a ter uma energia mais introspectiva e do homem é mais para fora. Então, cria barba e tensiona a tireoide, as cordas vocais. Então, o homem engrossa a voz. Na mulher não tem isso, né? Então, não deveria. Então, quando a mulher tenta se impor, tenta colocar energia masculina com mais agressividade, ela tende a ter mais hormônios masculinos. E aí tem mulheres que podem nascer barba, cabelo no peito, né? Ter até problemas na tireoide associado a isso, tá? Devido o excesso de energia yang, né? Que foi o que a Mavi falou. Então, a gente tem que buscar a energia feminina da mulher, tá? Para que a gente possa equilibrar isso. Isso é um dos maiores motivos de dificultar a fertilidade feminina, né? Então gera uma dificuldade porque a presença da energia masculina não permite com que ela consiga engravidar, tá? Então tem excesso de energia na mulher, né? E também né, excesso de sangue. Só que quando a energia é maior do que o sangue, aí a gente vai ter um desequilíbrio, pois é para ela ter mais sangue, né? Então é, quando o vasoconcepção, que é o vaso central, recebe energia, ele sobe e depois desce, né? Chegando até a boca, e aí ela desce para o útero, e aí vira a menstruação, tá? Então, a explicação do que porque as mulheres não têm barba é porque a energia dela não sobe até, não deveria subir até a face com tanta agressividade, tá? Então, ela circula no corpo com todas as características, mas ela retém lá embaixo que é para gerar o endométrio e ovular, tá? Beleza? Bem interessante, né? Então, trazendo um pouco dos textos clássicos que explicam tudo isso que a Mavi comentou, né? Que eles trazem uma filosofia de que a mulher tem etapas, né? E as etapas femininas são a cada 7 anos. Então, a gente vai ter, na idade de 7 anos, muita energia, tanto na criança menino como na menina, né? Muita energia. O cabelo da menina tende a crescer mais, tende a ter algumas características que começam a desenvolver feminina, né? Mas enquanto criança ali é como se não tivesse diferença de sexo, o corpo vai se desenvolvendo. Já na segunda etapa dos 7 anos, né? Ou seja, 2 vezes 7, a partir de 8 anos, até 14 anos, já começa a diferenciar o corpo da menina, né? Então, a mama já começa a desenvolver, o útero já começa a amadurecer, né? Os ovários já começam a ganhar tamanho, e aí, até os 14, a mulher vai menstruar, né? E aí vai surgir a essência do Tiangui, né? Que é a menstruação, né? Então, a mulher se torna fértil mais ou menos aos 14 anos, tá? Pode ser com 12, pode ser com 10, né? Então, pode ser um pouquinho mais tarde, mas aí a mulher vai se tornar fértil e o útero vai estar pronto, né?
Na terceira etapa, que começa aos 15 anos até 21 anos, a mulher vai ter um maior aumento no seu desenvolvimento, né? Ou seja, aquela fase da puberdade e da maturidade aumentando. Então, tem um estirão, as curvas começam a aparecer, os últimos dentes a desenvolver. E aí a gente vai ter a mulher com 21 anos, né? Na terceira etapa de 7 anos, ela com seu corpo formado, tá? Então, aos 21 anos praticamente a mulher está com seu corpo formado, tá? Na quarta etapa, dos 22 aos 28, nós vamos ter os músculos, os ossos, o corpo preparado, né? Então a mulher vai estar pronta para o máximo da sua atividade, né? Então o máximo de vigor, tanto que seja para ser mãe, que seja para ser empresária, que seja para cuidar dos pais. Então ela está no máximo da sua energia no quarto ciclo, né? No quinto ciclo, que começa com 29 anos até os 35, nós vamos ter o Yang Min perecendo, né? Então a gente vai ter uma certa qualidade de energia começando a diminuir, e aí a gente vai ter o colágeno diminuindo, a gravidade vai ser um pouco mais agressiva, então as mamas começam a pesar, o cabelo começa a ficar branco, né? Por essa idade, e aí a pele começa a murchar, por questão mesmo de economia da energia, tá? E na sexta etapa, que começa com 36 anos a 42, nós vamos ter mais energia diminuindo, né? Tanto na parte de cima do corpo, né? Então é comum a mulher ter queda de cabelo, o rosto começar a ressecar, né? Aos 42, e aí a gente vai ter a questão do cabelo ficando mais branco, e aí a gente vai ter o final, né? O início do final do período fértil, né? Então a mulher até os 42 está com pleno vigor de fertilidade. E aí, depois dos 42, começa a alterar o ciclo, é natural, segundo a visão da medicina chinesa, pois ela tem que economizar energia para ela, tá? E aí, a Elizabeth até comentou que a menopausa é pior do que o ciclo menstrual, né? Porque no sétimo ciclo, com 43 a 49 anos, nós vamos ter alguns meridianos mais enfraquecidos, pois ele não precisa mais mobilizar tanta energia, né? Então, se dos 21 até os 45 anos a mulher não teve filho, a natureza entende que ela precisa preservar muita energia. E se ela teve muitos filhos, ela foi gastando a sua energia com algumas características, então ela tem que preservar a partir dos 49. E aí, geralmente, é quando para a, o ciclo menstrual, né? Então, de 49 até 51 anos é o período que a medicina chinesa diz que para, né? Então, tem gente que para com 47, tem gente que é com 52, né? Mas a gente entende que até 49 anos é a média que a gente tem de início da menopausa, tá? Beleza, pessoal? Faz sentido? Então, a visão da medicina chinesa traz essas características, né? Então, o início dessa energia feminina, ela surge quando, Alexandre? Quando é que eu devo preservar a minha energia? E aí é interessante, na visão da medicina chinesa, que a Mavi comentou que é interessante a mulher estar rodeada de outras mulheres, né? Ter contato com outras mulheres. E principalmente dentro da família, pois a avó materna é muito importante, né? Porque ela traz já a energia daquela criança, né? Daquela mulher. Então, a avó materna, ela traz a característica tanto do seu neto homem como mulher, tá? Se ela for, né? Como ela é a mãe da mãe, né? A mãe da minha mãe foi quem começou a gerar minha energia, tá? Porque quando uma mulher está grávida, né? De uma menina, em seu período gestacional já começa a ser formados os ovócitos, que são os que vão dar origem aos óvulos, tá? Então, a minha mãe já quando ela foi formada na barriga da mãe dela, foi formada esses ovócitos, que eu era um deles, tá? Então, a minha avó, da parte da minha mãe, já começou a trazer uma característica de energia ancestral para mim, tá? Então, para gerar os seus filhos, a gente vai ter essas características, né, da avó materna começar a gerar os seus netos. Então, é muito interessante, né? Então, uma avó, né, começou a gerar uma mãe que lá na gestação, lá pela nona até 10ª semana, já começou a formar essas células do,
que vão ser os seus próprios netos, tá? Então, é muito interessante, muito importante a gente ver que a energia feminina é muito mais, digamos que, vulnerável para manipulação, tá? Então, a gente tem que cuidar dela com mais intensidade, mais cuidado. Então, por isso é importante a gente cuidar da energia ancestral, tá? E aí eu sou apaixonado por isso porque eu sei da importância de cuidar de uma gestante, tá? Porque ela ali, ela não é gestante só do filho dela, ela também já está começando a formar a energia dos netos dela. E se a gente quer melhorar o nosso planeta, a gente tem que cuidar principalmente das gestantes que vão gerar frutos, né? Então aqui é um trabalho do ano passado, de 2023, que fala dos efeitos da dos hormônios produzidos por uma mãe que influenciam na propensão da criança de ganhar peso, desenvolver alguma doença metabólica, pois a própria alimentação da mulher durante a gestação influencia na criança. Mas, na visão da medicina chinesa, são meridianos que influenciam na etapa gestacional. Então, tudo isso que a gente está falando vai corroborar com textos clássicos da medicina chinesa que diz que em cada fase da gestação, um meridiano influencia na criança. Mas em toda a gestação, tudo que a mãe passa influencia na criança, né? Principalmente nas primeiras semanas, nas 3, 6, 9 e 12 semanas, né? Tem uma influência muito importante, tá? Então, a gente começou a falar na nossa primeira aula sobre a importância dos ciclos yin e yang, né? Então, no homem é importante, na natureza é importante, mas para a mulher é muito importante, porque ela é muito cíclica, né? Então, tanto ela sente durante o dia a sua energia fluindo, durante o mês, o seu ciclo menstrual, né? Durante o ano, há fases que ela está mais ativa, fases que ela está mais descansada, né? Então, em um ano, a mulher pode gerar um filho, né? Em 2 anos já pode ter outro filho, né? Então eu atendo mulheres aqui em Teresina que têm 6 filhos, 7 filhos, né? Então tem mulher que em um mesmo ano nasceu 2 filhos, nasceu um no começo e outro no final do ano, né? Então é, Hum, a cada ano a mulher tem a energia de gerar um novo filho, né? Então, muitas vezes a gente trabalha fertilidade e a gente explica para a mãe. Muitas vezes a gente consegue um resultado muito bom num ciclo seguinte, 2 ciclos, 3 ciclos, mas na visão da medicina chinesa, a cada um ano a mulher pode ter um filho. Então, o tratamento da medicina chinesa para fertilidade demora um ano, né? E até a medicina ocidental, segundo a Organização Mundial de Saúde, a mulher, para ser considerada infértil, ela precisa tentar pelo menos 2 anos, né? Então, na visão da medicina chinesa, um ano, se ela não conseguir, ela tem que aprofundar a busca, né? Então, a gente trabalha fitoterapia, dietética, os estímulos, todos esses que a Mavi comentou, né? De entender o seu lado feminino, se permitir ser mulher, primeiramente, né? Então, deixar de ser o homem da relação, que muitas mulheres vivem isso, né? Então, aqui um pouco do que seria o ciclo feminino, né? No mês, nós vamos ter 4 ciclos de 7, assim como são 7 anos, né? Que a gente estava falando, são 7 dias o ciclo feminino, onde o ciclo menstrual tem uma duração, uma média de 7 dias, onde 3 a 4 dias é de sangramento, depois tem a formação do endométrio, e isso é um movimento yin, né? Da formação do sangue, né? Está trabalhando o sangue, está trabalhando o endométrio. É, Depois, no, no mais 7 dias, né, tem a formação do endométrio e com o final dessa segunda etapa, com 14 dias, vai vir um período da fertilidade, né? Então, 14 dias é o período que a mulher está fértil. Com mais 21 dias, começa o yin atingindo o seu máximo, né? E vai começar a formação do yang. E aí, essa formação do Yang vai dos 14 até 21 dias, né? Que é a terceira etapa dos 7 dias. E aí a gente vai ter a nidação, né? O coração, através dele, vai do útero, vai liberar o óvulo, e aí a gente vai ter essa questão da nidação, que é o óvulo colar na parede do endométrio, que geralmente é com 21 dias. E aí nós vamos ter mais 7 dias de preparação da conexão do bebê com a mãe,
né? Se for fértil, se tiver tudo fecundado, tudo certinho, e aí nessa última semana vai ter a conexão e a mulher nesse período aí vai se tornar grávida, né? Então, do primeiro mês do período eh, gestacional, a mulher só vai ter uma semana de gravidez, porque a data do período gestacional é contado pela data da última menstruação, tá? Então, a gente vai ter aí 40 semanas de período gestacional a partir da data da última menstruação, tá? Tudo muito bonito, tudo muito conectado, tá? Então, tudo isso que a gente está falando parte do entendimento que nós vamos ter um período menstrual de 3, 4 dias, né? Mas que conta também uma parte hormonal até ali o sétimo, e aí vem a formação do endométrio e do folículo dominante até a fase do período fértil, né? Então, a mulher vai ovular aqui nesse período, geralmente com 14 dias, e aí depois vai ter mais 7 dias para acontecer a nidação, né? E aí depois a gente vai ter a fase lá final com 28 dias, que é a conexão, tá? E então o endométrio, se a mulher não for fecundada, o endométrio começa a descamar, e aí é o que a gente chama de período pré-menstrual, tá? Então tudo isso aqui é muito bem embasado, muito bem explicado, mas que na visão da medicina chinesa era descrito pelos textos clássicos, né? E além da própria fertilidade, né, a gente teria textos sobre menopausa, textos sobre a questão de hormônios, que eles não chamam de hormônios, né, mas que é comum a mulher ter fragilidade óssea ligada aos rins, tumores ligado ao baço, problemas de menstruação, de sangue ligado ao fígado, e tem tratamento para cada um, né? Então, nós temos vários textos que falam sobre como tratar cada etapa, cada problema do ciclo feminino, né? Então, aqui a nossa aula é rápida para a gente estar trazendo tudo isso, mas é uma visão muito bonita e muito prática de como fazer um tratamento muito eficaz, tá? Então, funciona muito rápido. Eu digo porque eu trabalho com isso, eu vivo isso, e o resultado é muito bom, tá? Então, tem um texto clássico que fala sobre o período gestacional, né? Onde no começo, no primeiro mês, a criança é só uma pasta, nos 2 meses seguintes ela passa a ser uma protuberância, nos 3 meses já é feto, né? No quarto mês ele tem carne, tem músculo, tem já está formado, né? A partir lá das 12 semanas já está bem formado. E aí ele vem formar mais tendões, fortalecer os ossos, começar a ouvir, começar a se movimentar, chutar, né? Começa a se agitar. E lá no 10º mês ele nasce. Então, na visão da medicina chinesa, são 10 meses lunares de 28 dias, né? Cada mês tem 4 semanas, então 10 vezes 4 seriam 40 semanas do período gestacional. Então, quando a mulher fala que o filho está previsto para vir dia 16 de setembro, quer dizer que do dia 16 de setembro a 40 semanas anteriores foi mais ou menos a data do período menstrual do início desse ciclo. E aí muitas mulheres dizem, não, Alexandre, mas eu sei o dia da concepção, eu sei o dia que eu namorei. E aí a gente conta da data do período menstrual, 3 semanas, né? Desculpa, 2 semanas. Então a data não foi no dia 3 de março, foram 14 dias do dia 3 de março. Então lá para o dia 17, né? Ela, oi, Alexandre, foi isso mesmo. Foi 17 que eu lembro, porque foi um dia que a gente saiu, então a gente não tem costume de namorar. E foi um dia que aconteceu, né? Então, muitas vezes a gente sabe por conta disso, tá? E aí, nós vamos ter o primeiro mês lunar, tá? Falando sobre essa importância da energia feminina, e aí a gente já traz essa visão da fertilidade e da gestação. No primeiro mês lunar, acontece toda essa etapa do ciclo menstrual, né? E se a mulher não tiver fecundada, vai vir um próximo ciclo no próximo mês, mas no caso dela ser fecundada, estar fértil e engravidar, nós vamos ter o primeiro mês, onde o feto é nutrido pelo meridiano do fígado, e a mãe deve preferir alimentos cozidos, evitar alimentos crus e irritabilidade, e evitar também fortes emoções, estresse, exercício intenso, porque ela pode se esforçar muito
e nesse momento é como se a sementinha tivesse só colocada ali e ainda não criou raízes, tá? Então, ela pode perder o bebê nesse primeiro mês, tá? E muitas vezes ela nem percebe que estava grávida, tá? Por conta do estresse, da raiva de ter passado um susto, o ciclo menstrual desregula, ela pode menstruar 2 vezes no mesmo mês e dizer, eita, a menstruação veio 2 vezes, mas ali pode ela tá tendo um aborto, né? Perdendo o bebê, tá? Então, é muito importante a gente observar isso, principalmente para mulheres que querem engravidar, né? Então, nesse primeiro mês, é uma fase onde o Shen, ou espírito da mãe, torna-se parte da atividade tríplice, né? Ou tem uma atividade tripla, onde a primeira, a mãe projeta o Shen através do cordão umbilical, então ela se conecta ao bebê através do cordão umbilical, com a luz que reflete fora de um prisma, tá? Então é como se fosse várias cores, que é o que a gente falou ontem sobre os chakras que são formados a partir desse período, né? Para manter e dinamizar a produção do Jing, que é a essência que vai formar a matéria, né? Ou como se fosse o sangue, o DNA, o Qi, né, que é a energia, e o sangue para o embrião, tá? Então ela projeta toda a sua energia para a criança e isso começa a sugar a mãe. E aí, se ela tiver muita imunidade alta, né, ou se o acupunturista usar muitos pontos de imunidade, pode ser que ela expulse o bebê, porque ela sente que tem um parasita sugando ela, né? Tem um bebezinho sugando a energia dela e o sangue e, e alterando ela, tá? Então, a gente evita o IG4, evita alguns pontos, como a combinação do IG4 com E36, com bexiga 60, que são pontos que estimulam muito a imunidade, tá? E se tiver tudo bem com ela, a gente pode utilizar esses pontos, só que não combinados, tá? Para não forçar a imunidade dela. Então, muita gestante tem que usar imunodepressor para ela não reagir contra o bebê, tá? E essa fase é muito importante a gente entender isso. Segundo motivo de alteração do Shen é que ele influencia na energia do Shen do embrião, né? Ou seja, no espírito do embrião que está chegando. Então, na visão da medicina chinesa, aquele embrião já tem um espírito escolhido para habitar aquele corpo e ele se conecta com a mãe, né? E aí vai ter a mãe percebendo um monte de coisa, cheiro, sabor, é, barulho, visão. Então, a mulher ela se torna muito mais aberta para esse lado espiritual, tá? Então, isso tudo que eu estou falando tá nos textos chineses, tá? E o terceiro é que a parte da energia ancestral do bebê se combina, né, com a energia da mãe, e aí se conecta com a energia do pai, e aí a gente vai ter toda uma formação do embrião, né? Então, esse primeiro mês, acontece muita coisa, tá? Então, na segunda semana do período de formação do embrião, ele já tem tecido sendo formado, na terceira semana já tem tecidos que vão formar músculos, né? E quando termina a quarta semana já tem praticamente todo o material pronto para acontecer as divisões celulares, né? Então, no segundo mês, nós vamos ter a influência da vesícula, e aí sim a mulher tem que evitar ainda mais raivas, estresses, preocupações, planejamentos, né? O bebê começa a ganhar forma, né? Então já vai estar lá na quinta semana, sexta, sétima e termina ali na oitava semana, o segundo mês. Então o bebê já vai ter muita alteração, né, celular, muita mobilização de energia e já vai ter um formato de embrião, né? Então a mãe deve preferir alimentos mais leves e atividades físicas mais leves. A mãe deve evitar alimentos quentes, estressantes, secos, irritantes, né? Que tipo frituras. E aí o que acontece? A própria natureza protege a mãe. Então ela não vai querer alimentos muito fortes, né? Alimentos muito picantes, alimento muito temperado, cheiro forte. Então, ela começa a enjoar, né? Já com 8 semanas. Então, muitas vezes a mulher percebe que a menstruação está atrasada e vai descobrir que está grávida lá com 7, 8, né? 9 semanas. E aí, existe uma crença no terceiro mês que a forma do corpo e o sexo do bebê vão estar lá formando ali naquele terceiro mês, né? Então, o terceiro mês começa com
9 semanas, 9, 10, 11 e 12 semanas. Tá? Então, nesse momento, é o período que é mais formado os órgãos. Então, com 9 semanas, todo o corpo do bebê é formado, né? Que é o terceiro mês, o início do terceiro mês. É o período que a mulher tende a enjoar mais, 7, 8, 9 semanas, 10 semanas, e finaliza ali no terceiro mês, onde o órgão sexual vai estar formado. E a Mavi falou muito bem sobre a importância da mulher estar pronta, porque a, a sementinha dela é uma consequência, né, da sua fertilidade. Então, a fertilidade fertilidade é ser fértil em ideias, em presença, em ações. E nesse momento aí é o que a gente estava falando que a mulher, se ela estiver gerando um bebezinho feminino, né, os ovócitos já vão estar formados aí no terceiro mês. Tá? Então é muito interessante, né, onde é formado a circulação e sexo da criança, né? É a presença do meridiano circulação e sexualidade. E aí vai ter uma relação do Jing, que é a matéria, com o espírito da criança, né? Então vai ter criança que vai nascer com espírito mais feminino, mesmo sendo homem, ou com espírito feminino sendo mulher, tá? E aí eles falam bastante sobre isso. No quarto mês, a gente vai ter a influência do triplo aquecedor, que é um mobilizador de energia. Então, a energia da mulher muda muito, ela volta a circular a energia de uma forma melhor, não precisa ter só no terra inferior, então, ela começa a comer melhor, ela começa lá por volta das 13 semanas, 14, 15 e 16, né? Então, até na 16ª semana, a mulher vai ter mais, voltar a comer o que ela gostava de comer. Então, a preferência, né? Apesar dela ter saudade de comer uma coxinha, comer um salgado, ela vai ter que comer comidas leves, né? Então, arroz, peixe, comidas bem lavadas, salada bem cuidada, né? Cozida, e manter a calma contra emoções, né? Porque a mobilização da energia dela está voltando. E aí, no quinto mês, a gente vai ter o baço pâncreas, aí o ideal era comer um pouco de tudo, tá? Então, no quinto mês, o bebê vai estar pedindo comida, e ela vai ganhar mais peso, aí a gente já tem a formação da barriguinha, o bebê já vai estar se mostrando, né? Então, vai ter mulheres que demoram um pouco mais, tem mulher que já aparece a barriga, mas geralmente no quinto mês já vai ter o bebê ganhando forma, né? Que é a função do baço pâncreas. Então, a mãe deve dar mais atenção ao sono para digerir melhor a respiração e comer um pouco de tudo, né? E evitar principalmente o doce, tá? Porque já que ela vai querer comer tudo, ela pode exceder um pouco do doce, né? Então, nesse mês, a gente toma cuidado, né? No sexto mês é o mês do estômago. A mãe deve preferir alimentos de sabores fortes, né? Cumprir os desejos, né? Então, aquilo que ela quer comer, ou aquilo que ela gosta, né? Então, ela evitar abusar do doce, mas comer o que ela gosta, que se sente bem. Então, é uma época que ela deve cuidar para evitar refluxo, a barriga já vai começar o volume se distribuir, então ela vai sentir mais aperto lá no estômago, e a mãe deve ter mais contato com a natureza e evitar pessoas negativas, né? Então, é uma autoproteção, ela se proteger de pessoas que falam nesse período gestacional eu vi um menino morrendo, né? Então, tem gente sem noção que chega para a mulher para falar nessas bobagens. Então, evitar lugares muito cheios, pessoas negativas, né? Frequências negativas, tá? E aí chega no sétimo mês com a energia do pulmão. Então a mulher deve preferir alimentos mais brancos, como arroz, a soja, ela deve cuidar dos ossos, dos dentes, e ela deve evitar ambientes pesados, barulhentos, tá? Então o bebê tá vibrando na mesma vibração dela, né? Então pessoas que falam alto, que gritam, que choram, né? Que só reclamam. Então evitar essa exposição, tá? E cuidar do meridiano do pulmão, evitar se expor ao frio. é, Nesse período, ela vai ter lá por volta das 32, 33 semanas o bebê vai estar se posicionando para nascer, então geralmente ele tem uma versão, né? Então é normal que o bebê se movimente bastante, e aí ela vai
só se cuidar e evitar frequências, né? No oitavo mês, aí a gente já vai ter o bebê bem nutrido pelo meridiano do intestino grosso. É normal o bebê começar a reagir com a fala das pessoas, porque ele já começa a ouvir, né? Então, o que a mãe fala influencia o que o pai fala, né? Então, botar uma musiquinha para o bebê começar a vibrar naquela frequência de uma musiquinha relaxante, botar para dormir. Então, quando a mulher for dormir, é interessante ouvir uma frequência de uma música mais tranquila, né? Então tem gente que com a barriga lá pela goela vai para um pagode, vai para um forró, vai para um sertanejo, que é aquele barulhão, aquela música, aquela batida, tá? Então tudo isso influencia na criança, né? E praticar atividades respiratórias que acalmem tanto ela mesma como a criança, né? Cuidar dos hormônios que influenciam bastante e evitar excesso de comida e naturalmente os hormônios dela já começam a preparar ela para o parto, né? Lá com 35, 36 semanas, então o corpo já começa, né, a entrar lá no nono mês, né? Então o nono mês seria o mês do rim. Então o nono mês lunar já vai estar lá com 35 a 36, né? 34, 35, 36 semanas. A mãe deve ingerir um bom, né, segundo a visão da medicina chinesa, um bom vinho, ter uma boa conversa, relaxar, né? Então, o bom vinho não é vinho demais, mas isso já não vai estar agredindo a criança, tá? Então, um cuidado com frios, com umidade, a imunidade dela tende a baixar, né, para ela não expulsar o bebê. Então, manter a respiração bem equilibrada. O principal é praticar acupuntura e yoga, né? Então, a gente coloca o Pilates, coloca a fisioterapia pélvica, uma rotina saudável, né? Então, é normal a mulher ter uma afonia, ficar rouca, é normal as mulheres terem uma paralisia facial, alterar a imunidade, porque ela tem que se cuidar. Se ela estiver muito estressada, a imunidade vai lá para baixo. E no décimo mês, aí a gente vai ter lá das 36 para as 40 semanas, né? Onde o meridiano que nutre é a bexiga. E aí a gente vai ter pontos da bexiga que podem influenciar no relaxamento, na dor nas costas, no finalzinho ali que incomoda para dormir. A bexiga não está muito hiperativa, né? Então a mulher acorda, urina, volta e urina de novo e já deita e já dá vontade de urinar. Então quem passou por isso sabe, né? Então, o meridiano da bexiga vai nutrir a coluna, vai nutrir a bexiga e ele vai estar mais ativo, tá? Então, a mãe deve evitar alimentos de natureza quente, como gengibre, canela, alho, isso porque estimula muita contração, tá? Já que se você quiser colocar ela em trabalho de parto, aí é indicado chá de canela, gengibre, mas tudo isso com avaliação, porque se a mulher já tiver a pressão alta, o gengibre com a canela pode aumentar a pressão, pode estressar, né? Então é muito interessante a avaliação e ver o que fazer com a mulher em cada etapa dessa, tá? E deve evitar lugares úmidos, lugares que com mofo, com poeira, porque ela tende a ter um resfriado. Todos os órgãos yin e yang da criança já estão formados, né? Estão livres de desobstrução. Ele pode nascer para ter a respiração, já com 37 semanas não tem risco, né? Mas é bom esperar até 40 semanas. Naturalmente, pode nascer com 38, 39, né? E, mas a data prevista geralmente é 40 semanas, tá? Pode chegar até 41 ou até 42, desde que seja bem assistido, tá? E aí a gente vai ter o centro de energia da mulher sendo bem trabalhado, que é o Tantin, né? Que aí fica 4 dedos ali abaixo do umbigo, a gente vai ter o VC4, que vai estar trabalhando isso, VC3, VC4, então ela vai sentir ali uma pressão, né? Ali embaixo, na região do pubis, e aí a gente vai ter o trabalho da estímulo para o trabalho de parto ou o que que seja, né? Então, aqui alguns pontos, né, que é muito comum a gente utilizar para quando o bebê ainda não está na posição, aí a gente utiliza o Bexiga 67 para estimular tanto com agulha como com moxa para equilibrar, para fazer com que o bebê gire. Geralmente basta um atendimento. E aí, quando a gente vai ver, 2 dias depois, no máximo, o bebê gira, tá? Então, o resultado é muito bom.
O VB41 ajuda a relaxar a cintura. Então, a mulher que sente dor nas costas, dor na pelve, é muito bom, tá? Então, é o vaso da cintura, é o meridiano que ajuda muito a relaxar a cintura e movimentar o bebê. E o E36 é um ponto que estimula as contrações. Então, se a gente quer que o bebê gire, a gente usa esses três pontos, em sequência para estimular o bebê girar, tá? Então, a média é entre 30 e 34 semanas, né? O período onde o bebê é para estar na posição. Então, muitas vezes a pessoa procura, Alexandre, eu quero fazer para o bebê girar. E aí, quando a gente vai ver, está com 28 semanas. É melhor esperar até 40, até 30, né? Então, ainda está com 28, vamos esperar até 30. E muitas vezes o bebê gira naturalmente, né? Se não girou, até 30, 32, 34 semanas a gente pode fazer, que é bem, tem espaço, o bebê está num tamanho bom para se movimentar, né? E a gente tem muita coisa para trazer sobre isso, né? Então, falar sobre a energia ancestral da mulher, falar sobre o período de menopausa, mas a gente chega num tempo, né, que a gente não quer extrapolar, mas era isso que a gente tem para trazer para vocês sobre a mobilização energética, né, e o equilíbrio energético no homem, na mulher e na natureza. Tá? Então, aqui a gente finaliza a nossa aula. Tá? Então, é a nossa proposta de falar sobre o reequilíbrio energético e estaremos à disposição para ajudar no que, né, e no que for possível para sanar as dúvidas, tá?